Olá, meus alunos! Estamos aqui para mais uma aula de inglês com música. Hoje nós vamos ver a música da Dua Lipa, Break My Heart. Mas antes da gente começar, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vamos começar então nossa aula de hoje. Break My Heart, da Dua Lipa, como eu tinha falado. Break My Heart, que é partir meu coração. I've always been the one to say the first goodbye. Eu sempre fui aquela que diz o primeiro adeus. Had to love and lose 100 million times. Tive que amar e perder umas 100 milhões de vezes. Had to get it wrong to know just what I like. Tive que errar só para saber o que eu gosto. Esse get wrong, de errar, essa combinação de verbos, ela pode também ser usada num outro contexto com outro significado, no sentido de não me entenda mal. Don't get me wrong. Não me entenda mal, não me leve a mal. Now I'm falling. Agora estou me apaixonando. O verbo certo aqui seria I'm falling in love. Now I'm falling in love. Ela acaba não usando in love, mas ela faz referência a esse verbo de fall in love, de apaixonar-se. You say my name like I have never heard before. Você diz o meu nome como eu nunca escutei antes. I am indecisive, but this time I know for sure. Eu sou indecisa, mas desta vez eu tenho certeza. I know for sure, traduzido aqui como eu tenho certeza, mas a gente não usa o verbo have, né? I know for sure. Eu também posso falar I am sure, né? Um exemplo. I am sure I saw him on the street. Então, verbo to be ou I know for sure também é uma possibilidade. I hope I'm not the only one that feels it all. Eu espero não ser a única que sente tudo isso. Are you falling? Você está se apaixonando e agora ela faz uma question, né? Faz a inversão aí do verbo to be. Are you falling? Are you falling in love? Que ela quer dizer aqui. Center of attention, centro da atenção. You know you can get whatever you want from me. Você sabe que você pode conseguir o que quiser de mim. Whatever, né? Atenção também para essa palavrinha aí. O que quiser, né? You can get whatever you want. Você pode conseguir o que quiser. Esse whatever que dá essa ideia de o que quiser, né? Também pode dar uma ideia de tanto faz num outro contexto. Um exemplo. What do you want to eat tonight? Whatever. Tanto faz, né? Então, whatever também pode ter esse outro sentido. Whenever you want it, baby. E agora aparece o whenever. When mais um ever. Whenever, que dá essa ideia de sempre que quiser. Amor, né? Sempre que. Whenever. Come and visit me whenever you want. Venha me visitar sempre que quiser. It's you in my reflection. É você no meu reflexo. I'm afraid of all the things you could do to me. Estou com medo de todas as coisas que você poderia fazer comigo. Aqui também quero chamar a atenção para o I'm afraid of. Esse verbo de estar com medo, né? No inglês a gente fala eu estou com medo. No português muitas vezes a gente fala eu tenho medo. E não se usa o verbo ter de novo com afraid. É o verbo to be, a forma correta de usar. Não se fala I have afraid. Não digam isso. I'm afraid. I'm afraid of snakes. I'm afraid of heights. Eu tenho medo, mas usando no inglês com I'm afraid. Don't forget. If I would have known it, baby. Se eu soubesse, amor. I would have stayed at home. Eu teria ficado em casa. Because I was doing better alone. Porque eu estava melhor sozinha. But when you said hello, mas quando você disse olá, I knew that was the end of it all.
Eu sabia que era o fim de tudo. I should have stayed at home. Eu deveria ter ficado em casa. 'Cause now there ain't no letting you go. Porque agora não há como eu te esquecer. Am I falling in love with the one that could break my heart? Estou me apaixonando por aquele que poderia partir meu coração? Agora ela usou o falling in love certinho, né? Fez a inversão do verbo to be também, am I, para fazer pergunta. Lembra disso, pessoal? Oh no, I was doing better alone. Então eu estava melhor sozinha. I wonder when you go if I stay on your mind. Eu me pergunto quando você vai se eu fico na sua mente. Lembra do I wonder? Nós já vimos em outra música. Eu me pergunto ou eu quero saber, né? Querer saber. Two can play that game, but you win me every time. Dois podem jogar aquele jogo, mas você me vence toda vez. Everyone before you was a waste of time. Todos antes de você foram um desperdício de tempo. Uma atençãozinha aqui também para o was, né? Everyone before you was, não, mas não é you were, mas aqui a concordância é com everyone. Everyone was a waste of time. Esse everyone, o verbo que vem depois, ele tá sempre na terceira pessoa, né? Esse before you aí é um complemento que ela dá. Yeah, you got me. Sim, você me pegou. E chegamos então ao grammar. O que será que traz de grammar para nós nesta música? I've always been the one to say the first goodbye. Então eu separei essa parte do I've always been, que é o present perfect. Present perfect que é um tempo verbal do inglês, que pode ser usado em algumas situações. Eu vou citar algumas aqui, não serão todas, mas uma delas é quando nós nos referimos a uma ação ou algo que aconteceu no passado e a gente não especifica quando exatamente nesse passado. Né? A gente não fala se foi ontem, se foi no ano passado, não sei quando. Ou eu não sei, ou não é relevante, não é importante dizer aquilo. O importante é eu falar o que aconteceu e não quando que aconteceu. Então, nesse caso, a gente usa o present perfect. Né? E também ele pode ser usado numa situação que começa no passado, em algum momento do meu passado, e ela vem acontecendo até o meu momento presente, ou seja, ela interfere nesse momento presente também. Então, entendido isso, qual é a estrutura gramatical? A gente vai precisar do auxiliar have or has, mais um past participle. Have, a gente vai usar para as pessoas I, you, we, they. E o has para he, she, it, né? Então, mais um outro verbo que vai ser o past participle. Vamos ver um desafio aqui? Eu moro na mesma casa minha vida toda. Pensa um pouquinho. Será que você acertou? I've lived in the same house all my life. I've lived in the same house all my life. Então, aqui, ó, um exemplo, né? Você, em algum momento lá no seu passado, ou se foi toda a sua vida desde quando você nasceu, começou a morar nessa casa e você está morando nela até hoje. Quando eu falo isso, eu entendo que você ainda mora nessa casa, porque nada mudou. Ela ainda interfere esse fato de morar nessa casa ou na mesma casa interfere no seu presente porque é a sua realidade até hoje, né? Vamos para o próximo. You say my name like I have never heard before. Então, I have never heard before. Olha lá, temos o have, temos o heard, que é o past participle. A gente tem aí um adverb, um never, né? Que podemos ter. Inclusive, ele vem antes do verbo, antes do verbo que está no past participle. E essa é uma forma de fazer uma negativa, né? Outra forma de fazer a negativa seria nós colocarmos o auxiliar no
na negativa, né? Então, have mais o not, haven't, has mais o not, hasn't mais o past participle. Ou então, a gente pode também dar essa ideia de nunca, usar aí os adverbs of frequency para dar a ideia de que não acontece isso na minha vida, ou nunca aconteceu. Então, vamos ver essa frase. Como será que vocês fariam essa frase aqui no inglês? Eu nunca fui aos Estados Unidos. I've never been to the US. Então, I've never been. E cuidado que aí a gente usa o been e não o go, porque eu nunca estive nesse sentido de nunca ter estado em algum lugar, né? Então, é mais usado o been do que o go or gone, se tivesse aí conjugado, né? Existe uma diferença, quem sabe numa próxima música aparece e aí eu explico essa diferença de quando a gente vai usar o been, quando a gente vai usar o gone. Então vamos ver aí, eu não assisti este filme ainda, mais um desafio para você. Será que você acertou? I haven't watched this movie yet. I would have stayed at home. Eu teria ficado em casa. Esse eu teria ficado would have, né? Então, would have mais um past participle, para dar essa ideia de algo que eu teria feito, geralmente usado com um if clause, né? I would have talked to you if I had gone to the office. Então, eu teria falado com você se eu tivesse ido ao escritório. Eu não fui, então isso não aconteceu, né? Então, olha só, um desafio aí. Ela teria te ligado de qualquer forma. Ela teria te ligado de qualquer forma. Como você traduziria isso? She would have called you anyway. I should have stayed at home. Eu deveria ter ficado em casa. Então, agora, ao invés de teria, a gente tem o deveria. E essa construção é should mais have mais past participle. E chamando a atenção de vocês de que o should have, tanto quanto o would have que eu falei anteriormente, ele vai ser usado assim para todas as pessoas, incluindo he, she, it. Então, nós dizemos she should have, he should have, they should have. Não há diferença. Esse have não vira has quando tem he, she, it. Não, não há alteração nenhuma, ok? Olha só essa frase. She should have stayed a little more. Ela deveria ter ficado um pouco mais, né? Você deveria ter ido à reunião. Desafio para vocês. Como fica essa frase no inglês? Pensaram um pouquinho? Vamos ver se vocês acertaram. You should have gone to the meeting. Você deveria ter ido à reunião. E a nossa aula fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham curtido a música. Procurem cantar a música depois, lembrar da letra que vocês aprenderam durante a nossa aula de hoje. See you!